Olá, amados. Vamos ver agora o ponto 7 junto com o ponto 10, porque tentaram fazer 10 argumentos para debochar dos 10 mandamentos, mas na verdade repetiram um ponto, né? O ponto 7 e o ponto 10 são o mesmo ponto. Então aqui, ele começa aqui, vou começar explicando o ponto 7, fechar a ideia do ponto 7 e vou passar direto para o ponto 10 e vou mostrar a similaridade. A falsa afirmação de que a Bíblia caiu em contradição começa. Proibição da mentira. Aí põe lá, Êxodo 20:16. Deus permite a mentira. 1 Reis 22:22. Antes de lermos os versículos, a gente tem que entender uma coisa. A proibição da mentira foi para ser humano. É para ser humano que Deus está proibindo a mentira. 1 Reis 22:22. Aqui, Deus está permitindo um demônio falar. Não é que ele queira, não é que Deus se alegrou, que Deus fez. Deus permitiu, porque os demônios só agem se Deus permitir. O diabo só age se Deus permitir. E Deus só permite que eles ajam se o ser humano já passou do limite com Deus. E antes de passar do limite, Deus sempre dá a chance da pessoa se arrepender, de mudar de vida. Ele sempre dá a chance. Até quando o diabo está agindo, que Deus permite, mesmo o diabo agindo, Deus ainda dá outra chance. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. É a única coisa que a Bíblia diz que o diabo é criador, que ele é o pai da mentira. Tá? Deus não mente, Deus é verdade, ele é a verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a verdade. Então, João 14,6. E isso daí não está caindo nada em contradição. Permitir não quer dizer que Deus não disse que Deus mentiu, e nem aqui Deus está mandando ninguém mentir. Não há isso daqui. Vamos agora, entendendo disso, que a proibição da mentira foi para ser humano. Anjos também não mentem. Demônios, que são anjos decaídos, mentem. Se aparecer um anjo mentindo, é anjo decaído, é demônio expulso. Êxodo 20:16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse Êxodo 20, contra o teu próximo. Ou seja, você não pode mentir, você não pode muito menos mentir inventando uma história contra alguém na hora que for levar para o tribunal. Vamos ler o 1 Reis 22, do 1 ao 28. Não vamos ler só o 22 não, para poder entender o que estava acontecendo. O reino de Israel, depois do rei Davi, que veio depois de Saul, que nós já falamos sobre ele, que Deus ficou triste com as atitudes dele. Depois de Saul veio o rei Davi, que não tinha nenhum parentesco com Saul. O filho de Davi, Salomão, reinou. Depois que o filho de Davi terminou de reinar, que o neto de Davi assumir, Israel já estava cometendo erros. A nação se dividiu em duas, uma parte do norte e a parte do sul. A nação de Israel, dos israelitas, a parte do norte, que estava indo atrás de outros deuses, a parte do sul não estava querendo ir atrás de outros deuses, estava sendo fiel ao Deus verdadeiro. A parte do norte, quando se dividiu, levou o nome de Israel, por ter a maior parte das tribos, e a parte do sul levou o nome de Judá, por ter menos tribos, e a maior tribo era a tribo de Judá. Levou esse nome e ficou com a capital, Jerusalém. E o reino do norte, Israel, se corrompeu. Futuramente nós vemos que o reino de Judá também iria se corromper, mas houve chance dele se arrepender, e ele se arrependeu. Tá? Depois do cativeiro, que foram levados escravos à Babilônia, na volta eles já voltaram com um coração diferente. E já o reino do norte, Israel, não. Foi misturado com outros povos, se perderam, e a maioria não quis se arrepender. Mas enfim, entendendo disso, você vai entender dos dois reis que vai ser falado aqui, Israel e Judá, por que estão sendo falados. Um é reino do norte e outro reino do sul. 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel, se referindo ao reino do norte. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, reino do sul. Os dois formavam a nação de Israel. Formavam, mas estavam reinos separados. Tá?
É como se fosse o Reino Unido. Rainha Elizabeth na Inglaterra, com junto com a Escócia, junto com o País de Gales e assim por diante. Era um Reino Unido, mas só que de dois reinos só. Rei de Judá, porém no terceiro ano desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Se verem. Disse o rei de Israel aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-las das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja? Tava tudo em paz, o cara estava querendo arrumar guerra. Ainda levar o amigo. A Ramote de Gileade? Então, e respondeu Josafá, o rei de Israel. Só uma coisa, Josafá era tataraneto, ou tetraneto, se você preferir chamar, de Davi. A linhagem de Davi seguiu no Reino do Sul de Judá. O Reino do Norte era uma linhagem autônoma. Então, esse tataraneto de Davi, aqui, respondeu Josafá, o rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá, o rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor, ou seja, temente a Deus. O rei do sul, Josafá. O rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, todos falsos profetas. E lhes disse: Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei, colocando o nome de Deus em vão. Disse, porém, Josafá, agora o rei do sul, que é fiel a Deus e descendente de Davi: Não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? O rei Acabe estava com a mente tão cauterizada nos falsos deuses que ele já chamava até normal, falava profeta, já chamava logo os falsos profetas. Rei Josafá percebeu que aqueles profetas não eram profetas do Senhor, eram falsos profetas. Então ele ainda pediu: tem algum profeta do Senhor por aqui não? Aí quando ele, para a gente consultar, respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom. Claro, o rei Acabe só fazia coisa errada, mas somente o que é mal. Quer esperar o quê? O profeta é fiel ao Senhor, e o rei está sendo infiel a uma nação que deveria estar unida. Este é Micaías, filho de Imlá, é o nome do profeta do Senhor, Micaías. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Só coisas boas, né? Josafá já tinha percebido que eram falsos profetas. Não que profeta do Senhor não profetize coisa boa, profetiza, mas também fala a verdade, coisas que as pessoas não gostam. Zedequias, filho de Kenaá, não é o rei Zedequias, esse é outro Zedequias. Houve um rei Zedequias, mas não é esse. Zedequias, filho de Kenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios até de todos consumir. Olha só, o cara teve a ousadia de fazer um chifre de ferro. Falou que ia chifrar o cara, escornear, chifrar. Em qualquer outro país que não seja o Brasil, chifre significa força, poder, autoridade. No Brasil tomou um sentido ridículo. Mas o chifre estava dizendo que ele teria autoridade de perfurar o cara com aqueles ferros, com aquele chifre de ferro. Ou seja, teve a ousadia de fazer um símbolo, ainda para dizer: olha, minha ousadia. Hoje em dia, falsos profetas também podem ter essa ousadia de fazer até simbologias, mas eles não estão sendo usados por Deus. Né? Aqui onde eu parei, aqui os sírios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A Bíblia não diz, mas provavelmente esses falsos profetas deviam ganhar algum agrado do rei, ou então algum salário do rei, e não tinham compromisso nenhum com Deus verdadeiro.
Aí aqui, vamos continuando. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, o oficial que foi mensageiro estava querendo mandar em Micaías, servo do Senhor, dizendo o que ele tinha que falar. Mas o rei já conhecia que Micaías nunca falava o que é certo, que o rei vivia errado e o rei não mudou de vida. Então não tinha o que Micaías falar certo dele. O que é bom? Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei na hora entendeu que era uma ironia de Micaías, porque Micaías nunca falava coisas boas a um rei que só fazia coisas más. E não tinha como ele aprovar, não tinha como o Senhor aprovar. Ele sabia pelo tom que Micaías falou, por ele conhecer a característica de Micaías, que nunca aprovou as coisas erradas do rei, sabia que não ia falar isso a favor do rei. Ele estava apenas debochando do mensageiro que mandou falar coisas boas, obedecendo entre aspas, e debochando do rei. Tipo assim, mandaram falar, então vai lá, sobe lá, vai com eles lá, vai lá que vai vencer. Sobe lá com eles lá, sobe lá que vai vencer. Falou meio que desprezando, debochando. O rei percebeu. Porque o rei conhecia e sabia que ele não falava coisas boas acerca dele, como eu falei, de um rei que só fazia coisas más. Respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Aqui não quer dizer que Micaías estava mentindo, não. É o modo a expressão idiomática do rei. Quantas vezes eu vou ter que te falar que você vai ter que me falar em nome do Senhor? Pô, vai ficar de graça com a minha cara? Você vai me desrespeitar como um rei? Mais ou menos isso que ele quer dizer. No momento algum a Bíblia diz que Micaías mentiu, o rei sabia que Micaías não mentia. Isso foi um deboche. Foi uma ironia. Então, disse ele, agora ele começa a profetizar sem ironia, o rei percebe que é sem ironia. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o mal? Se eles não têm dono, não tem um rei, o rei morreu na guerra, né? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor, se referindo a Deus, já sentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, os anjos, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe? Para que suba e caia em Ramote Gileade. Se cair, morrer. Cai em Ramote Gileade. Um dizia desta maneira e outro de outra. E então saiu um espírito, não falou que foi, o exército do céu estava dando ideias, mas eles não mentiam, nem diziam que ia mentir, mas saiu um espírito, esse espírito sabemos que é um demônio, que Satanás e os demônios mentem. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Lembre-se de João 8,44. Quem mente é o diabo e os demônios. Esse espírito mentiroso é um demônio que está se oferecendo para mentir. Não é Deus, não foi Deus que mandou mentir, ele está se oferecendo para mentir. Com o que? Ele falou: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e assim prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Quem colocou o espírito mentiroso lá foi o Senhor. Ele permitiu. Mas não foi o Senhor que mentiu, nem foi o Senhor que mandou mentir.
e falou que é mal contra ti. Então falou que é mal contra ti não nas palavras, foi pela consequência que essas palavras boas vão causar. Muitas vezes pessoas podem te falar palavras boas, mas essas palavras boas podem ter uma consequência má ou que te leva à morte ou morte espiritual. Cuidado. Cuidado, principalmente com os falsos profetas de hoje em dia, que só profetiza coisa boa. Um verdadeiro profeta profetiza coisas boas, mas também te alerta de coisas ruins que vão te acontecer. Um dos últimos alertas ao rei para mudar de vida, se arrepender, foi através de Micaías aqui. E isso que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor falou que há mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, agrediu Micaías, hein? Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ou seja, querendo se aparecer perante o rei, né? Isso daí acontece muitas vezes com quem é servo fiel a Deus. Um falso cristão, um falso profeta, vem e tenta até te agredir, ou tenta falar com você, ou usar um microfone, se você não tiver um microfone na mão, para poder falar mal de você, mas seja fiel ao Senhor. Seja fiel que Ele vai te honrar. Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O rei já está se achando que ia voltar em paz, né? Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. 1 Reis 22, do 1 ao 28. Momento algum aqui foi Deus que mentiu. Momento algum aqui Deus mandou um ser humano mentir para cair em contradição. A ordem de não mentir é para o ser humano. Deus reprova a mentira. Apocalipse fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pelo contrário, eles serão condenados. E serão condenados à morte eterna, à morte espiritual eterna. Sofrimento eterno. Deus jamais compactua com isso. O ser humano não foi criado para ser destruído junto com os demônios. Por isso que Deus fala para o ser humano não mentir, porque mentira é obra do demônio, é criação de Satanás. Tá? E aqui a gente vê que o servo fiel, Micaías, teve mais honra pelo Rei Supremo, Rei Celeste, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, do que com um rei humano. Muita gente troca o Rei Celeste pelo Rei humano. Micaías não trocou. Micaías permaneceu fiel. Teve consequência? Bastante. Sofrimento, apanhou, escassez de comida, prisão. Assim foi com os israelitas fiéis. Assim foram com os primeiros cristãos, quando eles eram perseguidos e mortos. E assim ainda é hoje em dia com muitos cristãos espalhados pelo mundo. Antes todos viam os cristãos sendo mortos por o Império Romano no Coliseu, que ironicamente depois viu que o cristianismo crescia, por mais que eles matassem os cristãos devorados por animais, ironicamente aderiu da forma deles o cristianismo, fazendo com que os deuses pagãos que eles já serviam se tornassem as estátuas de representantes cristãos, coisas que a Bíblia condena, e imagens que não representam nenhuma figura bíblica, pois foi alguns séculos depois de que Cristo esteve ao mundo. Mas aqui, continuando, nós podemos ver 1 Reis 22, 34 ao 37, que diz assim, então o homem entesou o arco, os reis foram à guerra, então o homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro,
Vira, o cocheiro seria o motorista da carruagem. Vira e leva-me para fora de combate, porque estou gravemente ferido. Acabe foi ferido, o rei de Israel. A peleja, ou seja, luta, guerra, a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro de fronte dos sírios, que ele tanto queria guerrear. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde sepultaram. Samaria era a capital do reino do norte, Israel. Aqui, a misericórdia de Deus é tão grande, o cumprimento da sua palavra é tão fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coisas que nós já vimos. Que ele permitiu nos últimos suspiros de Acabe, quando ele ficou em pé de frente para os sírios, que os soldados seguravam para fingir que o rei estava bem, para não demonstrar fraqueza. Nos últimos suspiros do rei de Israel, do reino do norte, quem sabe se ele não se arrependeu? A gente não sabe. É por isso que a gente não pode dizer, quando vê uma pessoa que pratica coisas erradas, que é totalmente contrária à palavra do Senhor, quando está falecendo por um acidente ou por qualquer outra coisa, está dando os últimos suspiros, sempre bom apoiá-lo. Sempre bom, porque a gente não pode dizer, isso daí, como defendia tal coisa contra a Bíblia, realmente foi para o inferno. Não, a gente não pode dizer. Será se igual Acabe aqui? Acabe, a gente não pode dizer se ele foi salvo ou não foi salvo. A Bíblia não relata se ele se arrependeu ou não, mas fica essa interrogação. Deus deu a chance dos últimos suspiros. Ele aproveitou? Não sabemos. Às vezes você está assistindo esse vídeo e você nem cristão é, nem se decidiu com Cristo. Tenta se decidir em vida, porque Deus está te dando essa chance hoje. Você não sabe se vai ter outra chance, às vezes essa é a tua última chance. Você não sabe se vai poder suspirar e no teu suspiro se a tua mente vai conseguir se arrepender e entregar a vida a Cristo. Pense bem nisso. Dessa forma a gente fecha o ponto 7, que tentou insinuar que Deus permitiu a mentira de um ser humano, mas na verdade sabemos que não foi ser humano, foi um demônio. A ordem de não mentir foi para seres humanos, são coisas totalmente diferentes. Mais uma vez eu falo, sempre veja o contexto. Não veja textos isolados. Vou repetir mais uma vez para ser chato, mas isso é para você aprender. Se pegar o que Judas Iscariotes fez após o remorso de ter entregado Cristo para ser crucificado, e depois pegar o apóstolo Paulo falando, sede meus imitadores, se unir as duas coisas vai dar coisa ruim. Não se une em versículos isolados, não se contrapõe em versículos isolados. Você tem que pegar a ideia do contexto. No contexto, certo, ele é a Bíblia toda, mas se não dá, leia o capítulo inteiro. Se não deu a ideia, fechou a ideia, leia os capítulos anteriores e posteriores. Se não fechou, leia o livro todo, para você fechar a ideia, para você ver e provar que a Bíblia não tem contradição alguma. Vamos agora, o que o ponto 10 está questionando, que vai bater em algo parecido com o ponto 7. A mesma coisa, vai bater a mesma coisa que o ponto 7. Deus não pode mentir. Números 23, 19. Depois, Deus deliberadamente enviou um espírito mentiroso. Ou seja, ele já começou a explicar aquilo que ele tentou contrariar no ponto 7, né? Põe 1 Reis 22, 2 Crônicas 18, 19 ao 22, que é a mesma história, só que Crônicas foi escrito por Esdras, e já o livro de Reis foi compilado por uma pessoa anônima que pegou os escritos reais. Todo reino tinha os seus escribas para poder escrever os acontecimentos do rei como se fosse um diário. E aqui foi alguém que pegou esses acontecimentos reais e compilou o livro de Reis, né? E segundo Crônicas foi escrito por Esdras, né? E outro ponto de questionamento é: Deus faz pessoas acreditarem em mentiras, segundo Tessalonicenses 2, do 11 ao 12. E depois cita assim: o Senhor engana os profetas, Ezequiel 14, 9. Vamos ver um por um. Deus não pode mentir. Realmente ele não pode. Números 23, 19. Porque ele é a verdade.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Correto. Vamos ver agora, como nós já vimos do segundo Reis, eu aconselho que você leia 2 Crônicas 18 todo, não só 2 Crônicas 18, mas, se for possível, o livro todo. Por esse relato. Ele é tão parecido com o Reis quanto os evangelhos são. Cada um escreveu. Temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falaram a mesma história, só que cada um pegando do seu ponto de vista. Por exemplo, o Mateus era um publicano, então ele vai focar mais nas questões que ele entende. Lucas era um médico, então ele vai focar mais nas questões que ele entende. João era o apóstolo do amor, assim por diante, então ele vai focar mais naquilo que marcou a ele quando falava de amor. Entendeu? E assim por diante. Já vimos aqui Números 23, 19. 1 Reis e 2 Crônicas 18 são a mesma coisa. Mesma história que eu já expliquei. Agora, antes de lermos 2 Tessalonicenses, vamos ler Ezequiel 14, 9. O Senhor engana os profetas. Não só 14, versículo 9 isolado, mas vamos ver os versículos de 1 a 11. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, o profeta Ezequiel falando, e se assentaram diante de mim. Os anciãos seriam os responsáveis, aqueles que deveriam passar a tradição oral, aqueles que deveriam guardar os ensinos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Ídolos é estátua, falsos deuses. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Eles foram para interrogar Ezequiel, que estava profetizando a verdade em nome do Senhor. Isso daqui já trata-se da nação de Israel errando, povo de Judá. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e colocar a imagem, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os rostos de todas as vossas abominações. Abominações são ídolos, estátuas, deuses, holocaustos a esses deuses, feitiçarias. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, não só no coração, mas fazer estátua, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Ou seja, sincretismo religioso. Ou está com Deus ou não está. Por isso que Deus está falando dessa forma assim, que está indignado com eles. E porei o meu rosto contra o tal homem, e assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saberás que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. Aqui não está falando profeta do Senhor, está falando falso profeta. Que se o falso profeta falar algo a esses anciãos que estavam procurando, então fale-nos o que o Senhor está querendo, para esses falsos profetas que apoiavam esses anciãos na idolatria, que apoiava esses anciãos nos falsos deuses, igual aconteceu no relato que é falado em Reis e Crônicas, Deus permitiria o espírito mentiroso, um demônio, falar pela boca desse falso profeta. Ou seja, seria incorporado. Ele falaria através de uma sessão religiosa, mas quem fala através do incorporado é o demônio, através dessa sessão religiosa, né? Então, aqui, e levarão, e por isso que Deus fala que destruiria
do ancião e também esse profeta, falso profeta. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Viu? O verdadeiro profeta do Senhor não permite que na época de Ezequiel, o verdadeiro profeta do Senhor não deveria permitir que esses homens o consultassem. E falar que não ia permitir por causa disso. É por isso que Deus está usando Ezequiel para falar assim. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Aqui não há contradição alguma. Deus continua sendo a verdade. Nós já vimos e temos base bíblica mostrando que é o demônio que fala através dos falsos profetas. Deus apenas permitiu. Permitiu porque, junto com essa permissão, ele enviou o profeta Ezequiel para falar, ó, o falso profeta falou, foi o demônio que falou, um espírito mentiroso, esse demônio, e Deus está alertando através de mim, o profeta Ezequiel está falando, e vocês estão errados, através de mim, que vocês estão errados, anciãos de Israel. Aqueles que deveriam guardar a palavra estavam sendo avisados por um profeta mais jovens do que eles. Agora vamos ler Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses 2, 11 e 12. Mas vamos ler do 7 ao 12, que ele fala, que ele diz aqui que Deus faz pessoas acreditarem em mentira. As pessoas querem acreditar em mentira. Não é Deus que faz as pessoas acreditarem em mentira. As pessoas querem acreditar em mentira, então Deus castiga as pessoas com a permissão da mentira. Não é Deus que faz as pessoas acreditarem na mentira, mas são as pessoas que querem acreditar na mentira. O fato de você negar que o Deus de Israel, o Salvador, que enviou Cristo para morrer por nós e ressuscitou para nos salvar, o fato de você negar esse Deus, você já está aceitando a mentira. Não existe meio termo, ou é sim ou é não. A Bíblia fala sobre isso. Ou você está com Deus ou você está sem Deus. Não existe o centro da vontade, existe a vontade de Deus. Ou você faz a vontade ou você não faz. Se você faz meia vontade, você não faz a vontade. Você tem que fazer a vontade por completo. Vamos lá. E aqui, como eu falei, as pessoas preferiram acreditar na mentira. Então Deus, então para castigo de vocês eu vou permitir que vocês, como escolheram a mentira, como castigo de vocês eu vou permitir que venha mais mentira ainda, que os demônios contem mais mentiras ainda, te enganem ainda. É isso daqui que Deus está fazendo. Mas mesmo assim, estou enviando o meu profeta, aquele que fala em meu nome, o apóstolo Paulo, para poder deixar registrado isso, para que meus outros profetas do futuro que forem pregar a minha palavra e ler esse texto, avisar para que vocês não sejam enganados por essa mentira, porque é uma chance que eu dou a vocês de se arrependerem. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. A gente pode ver que a injustiça está acontecendo a todo momento, principalmente no mundo atual, esse mundo globalizado, mundo sem fronteira. E aqui a Bíblia vem falando de dois acontecimentos. Um é que está seguro, mas Deus vai permitir o próprio Satanás vir na figura de um homem para governar o planeta. E é interessante que os globalistas querem um homem, os globalistas, não são nem cristãos, os globalistas querem um homem para governar o planeta. A Bíblia já dizia, 2000 anos atrás, Satanás viria como um homem para governar o planeta. Muitos judeus vão ser enganados pensando que esse homem que vai trazer paz é o Messias, mas na verdade, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai ser bonzinho com Israel. Nos últimos 3 anos e meio, ele vai mostrar para Israel que ele não é o Messias. Mas Israel, é quando Israel vai clamar pelo socorro do verdadeiro Messias vindo dos céus,
é quando virá com poder e grande glória Cristo Jesus voltará com a sua igreja que já foi arrebatada nesse momento, dessa que eu estou falando, que nesse momento futuro, é nesse momento que Cristo voltará com aqueles que foram arrebatados com ele, que arrebatamento é algo que também vai acontecer, algo futuro, que trata-se de algo futuro, e os judeus vão ver que aquele que voltará para ajudá-los é aquele que eles traspassaram numa cruz. E é aí que eles vão ver que o verdadeiro Messias é Cristo Jesus. Então, isso daqui não tem nada de errado. Aqui é do mesmo jeito que nós encontramos que as pessoas querem acreditar na mentira, então Deus falou, então pode continuar acreditando na mentira, então eu vou permitir, o diabo só age se Deus permitir, ele é submisso, não existe essa guerra de Deus com o diabo, Jesus com o diabo, não existe. Ele precisa pedir permissão para agir. Quem manda é Deus. Mas quantas coisas ruins aconteceram, Deus quis... Não, Deus não quis que coisas ruins. O homem escolheu pecar, daí veio doença, daí veio a morte. Quer culpar alguém pela morte de alguém? Culpa Adão e Eva. Até porque depois de lá para cá, nem Adão e Eva viveu para sempre. Deus avisou, vocês vão morrer. O diabo falou, certamente não morrerás. Adão e Eva comeu, mordeu, achou que não ia morrer. Instantaneamente as células deles começaram a morrer. Não físico, mas instantaneamente houve morte espiritual para Adão e Eva. E o físico deles começou a morrer aos poucos. Até que eles morreram. Ninguém vive para sempre. Às vezes a pessoa se revolta porque alguém morreu. É triste, é triste. Eu lamento. Essa semana mesmo enterrei uma pessoa, uma parenta que muito querida, ficamos tristes, mas ninguém vai viver para sempre. Ninguém vai viver para sempre. Graças a Deus foi pela idade, não foi por doença, não foi por nada. Mas são coisas da vida, são males da vida, são tribulações, aflições da vida. A diferença faz se estivermos apegados em Cristo, a pessoa também, porque teremos a oportunidade de nos encontrarmos na glória futuramente. Mas se não tiver Cristo, meu amigo, tenha Cristo, viva para Cristo, obedeça os mandamentos de Cristo e assim serás salvo. Que Deus abençoe você, que esses pontos possam ter sido esclarecidos, que não tenha restado nenhuma dúvida, que Deus possa tocar em seu coração se você ainda não serve a Deus, para você se tornar um servo de Deus. Que Deus te abençoe.